Todo início de ano, as contas se acumulam. IPTU, IPVA e, para quem tem filho em escola particular, o pagamento das mensalidades, do material escolar, uniformes, do transporte escolar. Além disso, é comum as instituições exigirem a compra de material coletivo, como papel higiênico, giz e outros. Este é o assunto do quadro Direito em Pauta desta semana. Além disso, ainda há casos de escolas que exigem que os materiais ou uniformes sejam adquiridos em uma determinada loja ou de uma marca específica. Boa noite, professor Paulo Regis. Boa noite, Vives. Os pais sofrem, né? E o bolso junto. Sem dúvida, sem dúvida. É dureza, no final do início de ano, início de despesas. Bom resumo esse. Vamos apresentar os nossos convidados hoje? Estão conosco hoje o nosso prezado amigo, advogado, especialista em direito do consumidor, Marcelo Almeida, professor Jorge Trindade, que é professor da UBRA, professor de psicologia jurídica. Sim. E vamos enfrentar essa temática, né, do consumidor. Eu não enfrento, viu, professor? Ainda não sou o pai de ninguém, mas o Marcelo é. Né? E tem uma filha, agora universitária. Agora né? universitária. Mas passou pelo período escolar, então o Marcelo vai não só falar sobre o direito do consumidor, mas também da experiência paterna. Eu tive dois. Pois é. A vida já andou, né? Sim. A fila já andou. Eu digo que a do Marcelo é mais nova, então como ela recém é universitária, ela acabou de sair né, da escola e aí passou por esse processo. Né, essa é uma fase de gastos, né, doutor Marcelo? Ainda bem que ela aproveitou bem isso aí, muito bom. Então, eu considero um investimento. Sem dúvida. Sim. Agora, Marcelo, é possível a escola impedir a nova matrícula quando os pais estão em inadimplência com as mensalidades do ano anterior? Muita gente em 2016 né, passou por uma dificuldade muito grande. O que acontece é o seguinte, em caso de inadimplência, sim, a escola pode impedir a rematrícula do aluno, em caso de inadimplência. Salvo se for feito um acordo na escola, né, faça um parcelamento do que deve, e daqui para frente começa a pagar as mensalidades, aí sim. Agora, em caso de inadimplência, sim. O que não pode, assim, é proibir de frequentar as aulas, de realizar provas, esse tipo de situação que é proibido, isso aí é terminantemente proibido. Agora, em caso de inadimplência, sim, a escola tem o direito de impedir e não efetuar a matrícula. Se a matrícula, por exemplo, foi aceita no início do ano, a criança começou a frequentar as aulas, mas aí o processo de negociação ainda não está resolvido. Não chegamos a um acordo, então vai ter que sair, não vai fazer prova? Não, isso aí não. Isso aí é totalmente ilegal, totalmente abusivo, é uma prática infrativa em determinado Código de Defesa. Constrangimento total, né? E agora tem outra questão também, é o seguinte, se porventura assim, existe uma inadimplência na escola e vai para uma outra escola, em primeiro lugar, não pode reter os seus documentos. Histórico escolar para transferência, o encaminhamento para transferência. E a escola que está aceitando este aluno, ela não pode ter nenhuma restrição com relação a outra escola. Você está devendo lá, tem inadimplente lá, então você não vai fazer matrícula aqui. Isso aí também não pode. Assim, a partir do momento, não pode reter os documentos e também a outra escola assim, não pode ter essa observação assim, da inadimplência do aluno na outra escola. Perfeito. Doutor Marcelo, nós enfrentamos, isso é comum, essas chamadas listas intermináveis, uma exigência de coisas que são de uso coletivo na escola. Essas listas, essas listagens chegam aos pais e o pai tem que comprar aquele material que está ali listado. Quando o consumidor, pai ou responsável, deverá discernir, isso eu devo, isso eu não devo, isso eu sou obrigado a comprar e isso eu não sou obrigado a comprar. Por exemplo, na chamada nós falamos em papel higiênico. Ora, papel higiênico não é para uso individual, é para uso coletivo. Giz é para atividade didática da instituição. Como é que o senhor encara isso? A verdade é essa. O que os pais são obrigados a adquirir? O material de uso individual.
O do seu filho, sim. Aí o pai é obrigado a adquirir. Agora, esse de uso coletivo, não. Isso aí não pode, isso aí tem que estar incluso já na mensalidade escolar, na matrícula da escola, na matrícula do ano letivo ali. Então tem que estar incluso. Isso aí não pode pedir para os pais. Ó, você tem que ir lá agora, tem que comprar giz, tem que comprar papel higiênico, tem que comprar material de limpeza. Isso não, isso aí é proibido. Isso é proibido. Isso aí tem que estar na taxa de matrícula, já está incluso a taxa de matrícula. Ou seja, tendo isso aí, é a prática infrativa, não pode. Agora, material de uso individual, aí sim, o pai é obrigado a adquirir daí, sem dúvida nenhuma. E, não pode, assim, e a escola não pode impor em comprar em determinada loja. Não, o pai tem o direito de escolher aonde comprar. Na rematrícula, tanto na atividade da universidade, como nas instituições de nível médio, na rematrícula, se o pai, o responsável, estiver em dívida, inadimplente, a instituição de ensino pode impedir a rematrícula? Pode impedir a rematrícula. Em caso de inadimplência, sim. Pode impedir a rematrícula. O que não pode é proibir de frequentar as aulas e a realização das provas. Isso não pode. Como a gente disse antes, se aceitou a criança naquele início, por exemplo, algumas escolas começaram antes agora da semana do Carnaval, sim, na quarta-feira passada. No momento que a criança já entrou dentro da sala de aula, claro, em nenhum momento ela pode ser retirada por essa questão. Não, assim, ou seja, né, Bifes, tem que cuidar muito os efeitos psicológicos que isso pode trazer sobre a criança. Claro. E a escola não pode ter atitudes que gerem constrangimento, que provoquem sofrimento como bullying, sim, ou situações que envergonhem a criança. Sem dúvida. Não é? E isso pode ser revertido, professores, em dano moral? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque imagina só como é que é o psicológico de uma criança. Sabe, assim, uma criança recém entrando na escola. E recém se formando na sua base. Exatamente. Né? Assim, aí passa por esse tipo de constrangimento. Então, assim, é muito cuidado e os pais têm que estar bem atentos. Em primeiro lugar, sempre procurar assim, a escola, procurar informações e ver qual é a credibilidade que essa escola passa para matricular o seu filho. E sempre que a escola deve proteger a personalidade da criança, que é um ser especial em desenvolvimento, com as suas peculiaridades. Sim, e nenhuma outra forma de tratamento diferenciado também. Devem ser tratadas de todas Filho de rico é tratado de um jeito, filho do pobre é tratado do outro. Pois é, teu pai paga, teu pai não paga. Né? Aqui a merenda está mais rechonchuda e a outra não paga. Não, isso aí é inadmissível, né? Assim, e todo mundo tem seus motivos, todo mundo tem seus problemas, às vezes se atrasa uma mensalidade, assim, ó, não é intencional isso aí. Ninguém quer atrasar, ainda mais esse investimento que está fazendo na educação do seu filho. Agora, isso aí acontece. Agora, a escola tem que entender e em momento algum, assim, ó, ninguém pode ser exposto ao ridículo. Uma forma vexatória de cobrando por intermédio do aluno, da criança, sim, ali, não tem o menor cabimento. Agora, antes de ir para o Poder Judiciário, o interessante seria estabelecer uma negociação. Isso eu acompanhei com pessoas próximas que, por conta das dificuldades que tiveram e do reajuste da mensalidade, que anualmente é feito, renegociaram, ou melhor, negociaram novamente a mensalidade com algum tipo de desconto. E aí sim, apelar para a sensibilidade do educador também, que entenda, né, o que estamos vivendo hoje. Em primeiro lugar, sempre buscar a solução amigável, né? Sim. Junto à escola ali. Sempre buscar, assim, vamos resolver amigavelmente, a ideia é essa, a ideia é que meu filho continue estudando, essa é a ideia sempre. Assim, e procurar sempre, assim, procurar a escola sempre, uma escola adequada e uma escola com credibilidade. Já que estamos falando em questões judiciais, sim, eu acho que é interessante que o nosso telespectador ele tenha clareza nesse aspecto. Doutor Marcelo, há uma possibilidade, independentemente da contratação de um profissional da área jurídica, do próprio pai do responsável resolver, tentar equacionar o problema amigavelmente, como o colega acabou de manifestar. Em que momento se torna obrigatória a presença do advogado? Inicialmente, assim, o contato pode ser feito direto, a negociação pode ser feita diretamente com os pais. Os pais e a direção da escola, a tesouraria, o financeiro da escola. Eu já me refiro, me perdoe interromper, mas eu já me refiro a uma demanda na justiça. Uma demanda judicial já? Sim. Em que momento? Não, são duas situações diferentes. Por exemplo, onde nós vamos recorrer? Se a gente for para o juizado especial civil, que é popularmente conhecido como juizado de pequenas causas, sim, não é obrigado a presença de um advogado. Não tem um valor de salários? Tem um valor de salário. Assim, até 20 salários mínimos, você não precisa da presença de um advogado, não precisa ser representado por um advogado. Sim.
Acima disso, até 40 salários mínimos, entre 20 e 40, sim. Aí é necessário representação de um advogado. Caso contrário, abaixo de 20 salários mínimos, você pode ir até o balcão do fórum mais próximo de sua casa, relatar o fato e ali será marcada a primeira audiência de conciliação com a escola. Independentemente, até 20 salários mínimos, independe da presença do advogado. Não é necessário. Acima de 20 salários mínimos, até o teto de 40, que é o limite que é para o limite para o juizado especial civil, exatamente. Exatamente. Esse é o aspecto que o telespectador precisa compreender. Quer dizer, existe um limite de 20 salários mínimos, me corrija, doutor Marcelo, em que o telespectador não necessita de um profissional da advocacia. Acima desse valor, até o limite de 40 salários mínimos, ele precisa do advogado e não pode ultrapassar os 40, porque aí aquele foro não é competente para apreciar aquela matéria. O cálculo é de aproximadamente 18 mil reais, um pouco mais de 18 mil reais. 18.700. Isso aí, mais ou menos isso. Sim. Agora, a questão é a seguinte também, assim, ó, professor, a primeira audiência é de conciliação no juizado especial civil, no juizado de pequenas causas. Não tendo acordo ali, será marcada uma audiência de instrução, onde vão ouvir as partes, vão ouvir as testemunhas. Aí sim há necessidade de um profissional do direito acompanhar. Mas se o consumidor não chegou, não tem um advogado agora no momento, é nomeado na própria audiência um defensor público, que está de plantão lá no juizado especial civil. Uma outra curiosidade que eu teria, Marcelo, é a questão do uniforme nas escolas. É bom, é ruim, é caro, é barato? Como é que se lida com a questão do uniforme? E a marca também. A marca, a grife. Tem marcas que são às vezes exigidas, né? Tênis tal, né? Isso pode? Não, isso aí não pode, né? Isso aí não pode. E também assim, ó, por exemplo, está sendo comercializado em 3 lojas o uniforme dos alunos. Não, mas eu vou indicar uma loja só porque eu quero que compre lá. Isso é venda casada, né? Isso é venda casada. A escola não pode fazer isso. E pode ser alguma, né? Agora, e também tem aquela questão seguinte, o uniforme. Eu acho importante o uniforme para identificar, sabe, que é um estudante, que é um aluno. E também porque torna todos iguais. Exatamente. Não é? Evitando constrangimento, sobretudo entre adolescentes. Roupas de grife. Roupas de grife. Não cria um tratamento isonômico entre as pessoas. Né? Sim. Porque, inclusive, às vezes, até quando chega naquela idade assim, da adolescência, normalmente não querem usar o uniforme, né? Mas eu acho que é muito importante porque assim, está nivelado. Assim, identifica e torna todos iguais. Mas tem um aspecto aí interessante. Quando a escola adota um uniforme que tem uma marca registrada e que ela só é distribuída por uma determinada loja, nesse aspecto, está fora dessa venda casada. Está fora da venda casada porque... Desde que ele tenha registro daquela marca ali. Normalmente, assim, sempre tem aquela lojinha dentro da escola. Sim. Normalmente as livrarias também. As livrarias, então, assim, também. sabe? Então, o uniforme, se ele é registrado, sim, aí a escola pode vender. Neste caso, estaria afastada a venda casada. Sim. Aliás, a lei é 9870, ela é de 1999. E no dispositivo do artigo 1º, no parágrafo 7º, dispõe assim, ó, será nula cláusula contratual que obrigue o contratante ao pagamento adicional ou ao fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo. Perfeito. É o que o doutor Marcelo estava comentando. Dos estudantes ou da instituição, necessário à prestação dos serviços educacionais contratados, devendo os custos correspondentes ser sempre considerados nos cálculos do valor da anuidade ou da semestralidade escolar. Então, há disposições expressas nesse sentido. E o importante também assim, é observar sempre no contrato desta prestação de serviço, o contrato com a escola, é muito importante assim, ó, toda informação tem que ser clara e precisa ao consumidor. Tem que estar bem claro a transparência naquele contrato, para o consumidor, assim, de uma linguagem que ele consiga entender bem também, porque não adianta usar um juridiquês lá, onde assim, muitas vezes não vai entender. Aí não adianta, tem que ser uma informação clara e precisa, para saber o que está assinando, e sempre cuidar o que está assinando. Agora a gente está falando do universo de uma relação de consumo dentro da educação com escolas particulares. Agora, e a escola pública? Como é que fica essa relação? A gente sabe que muitas escolas passam por dificuldades, especialmente escolas estaduais hoje, que enfrentam, né, um processo de recessão, né, e o governo do estado num processo de austeridade, e às vezes dificulta muito
né, a aquisição de materiais de uso coletivo, né, básicos, e que são, né, de extrema necessidade para que as crianças possam, por exemplo, ter um banheiro dentro da escola funcionando. Como é que fica essa situação quando o poder público não consegue ou não está conseguindo oferecer o mínimo, o básico? Há uma relação de consumo? Como é que os pais podem, né, exigir do poder público através da lei? É possível? É possível, sim, e na realidade não importa. O Estado tem que providenciar tudo que o aluno precisa. A educação é um dever fundamental, básico do Estado. E aí cabe ao Ministério Público também acompanhar esse processo. Esses pais podem, por exemplo, porque assim, a aula vai ter que começar, as crianças vão ter que ir para a escola, né? Não vão perder o ano. Mas o forro está caindo. Pois é, o forro está caindo, não tem papel higiênico na sala de aula, como é que vai ficar essa situação? Então, os pais, muitas vezes, na comunidade, especialmente escolas do interior, se reúnem e fazem um mutirão. E aí, depois, a gente pode cobrar lá do poder público ou vai ficar assim mesmo? Não, sem dúvida. Tem que cobrar do poder público sempre, né? Porque isso se encaixa na questão da omissão do dever que o poder público tem de prestar aqueles serviços que são essenciais. Isso reflete, essa situação se reflete na questão da saúde pública. É o sujeito que chega numa unidade de saúde e não tem aquela especialidade ou não tem leito, é a mesma coisa. Ou seja, é um dever do poder público, como diz o professor Jorge, o dever de prestar aquele serviço. Agora, se eu bato as portas do poder público e ele não tem como prestar o serviço, nós estamos tendo uma omissão do poder público na prestação de um serviço essencial. Saúde, segurança, educação. E o Ministério Público, através das promotorias, chamadas promotorias comunitárias da comunidade, tem o dever, e cumprem muito bem esse dever, de acionar os órgãos do poder público para que cumprem da forma adequada e mais eficaz e rápida possível. Perfeito. Então, as portas do Ministério Público, tenho certeza, esse estarão sempre abertas para essa... Eu tenho outra questão para nós tratarmos aqui, doutor Marcelo. Nós, na atividade universitária, é muito comum nós ouvirmos, por parte dos alunos, aquela manifestação de eu pago 12 prestações, quando, na verdade, eu tenho 6 meses de aula, que, na verdade, são 4, né? Nós chamamos de semestre, mas, na verdade, são 4 meses. Como é que fica isso? Eu sou obrigado a pagar 12, por exemplo, uma escola particular. O regime é anual, não é semestral. Então, o pai tem que pagar, o responsável tem que pagar 12 meses, isso é lícito? As aulas terminam em dezembro, antes do Natal, e só vão, no caso agora, ser iniciadas no final de fevereiro, quase março. Então ele paga janeiro, fevereiro. Exato. Mas a lei regulamenta isso, né, que é o ano letivo que você paga, ou seja, esse valor ele é dividido nos 12 meses devido ao ano letivo. No caso do ensino superior, a semestralidade, né, nos 6 meses. Isso é lícito, isso aí não tem nada de ilegal, pode ser cobrado. Porque, de qualquer forma, seria óbvio, seria apenas alterar o contrato, entendeu? Sim. Que você está assinando ali. Mas você paga os 12 meses referente a um valor... Suaviza a mensalidade. Exatamente. Senão a mensalidade seria mais pesada. Seria mais pesada, essa é a verdade. Claro. Essa não dividir tem nada de legal. Dividir por 4 ou dividir por 12. Né? Exato. Aliás, nada proíbe que o consumidor queira pagar adiantado. Também. É verdade, bem lembrado. E falar em pagar, nós temos sempre aquela questão da mora, né? Que é uma questão que sempre está sempre no entorno das questões que envolvem pagamento. O responsável deixa de pagar na data estabelecida. É lícita a cobrança pela escola de mora? Sim, mas tem que estar previsto no contrato. Tudo que estiver previsto no contrato, embora a lei que regulamenta também o reajuste das mensalidades, não determina assim, o valor exato. Determina que o reajuste tem que ser feito uma vez por ano. Agora, assim, um acréscimo de 5%, um acréscimo de 10%, isso aí não diz. É livre para aumentar o que é, desde que seja informado o consumidor. Sim. Agora, não pode ter uma abusividade também. Vamos trabalhar em cima do princípio da razoabilidade. Um aumento razoável, entendeu? Essa é a questão. Por exemplo, a gente tem um aumento de... Vão trabalhar dos 12% ao ano, como a Constituição diz, o que não é verdade, mas tudo bem. O que acontece? É 12%, então tá. Qual é a razoabilidade? O razoável seria o quê? Cobrar um reajuste de 12%, o que a garantia da Constituição diz. Agora, a lei que regulamenta, ela não diz assim, olha, tem que ser no máximo tanto. Isso aí não diz.
é mais ou menos livre, né? Só que, a partir do momento que existe abusividade, aí nós podemos discutir isso aí. Bom, para finalizar, o professor estava falando, né, de iniciar um processo judicial, entrar com uma ação. O que a gente pode reunir como provas? Hoje, por exemplo, os pais estabelecem contato através de e-mail. O que vale como prova documental quando a gente vai entrar com uma ação, por exemplo, do colégio, ou até mesmo as reuniões? O que está valendo ali? Testemunhas? Está valendo assim, a prova testemunhal, a cópia da ata de uma reunião, os e-mails que ele troca com a escola, isso tudo é uma prova documental. Agora, se porventura os pais não têm nenhum tipo de prova, aí nós vamos trabalhar com o princípio da vulnerabilidade do consumidor. O consumidor na relação é comprovadamente a parte mais fraca. Ou seja, aí a gente vai trabalhar com o quê? Com a inversão do ônus da prova. O que o consumidor alegar, cabe ao fornecedor provar o contrário, por ele ser mais forte na relação. Sim, então você que está negociando, por exemplo, com o diretor da escola, guarde todas as provas que tem. Não se sinta numa posição menor. Claro. Porque, na verdade, perante a lei, ele tem uma proteção maior. Sem dúvida. O nosso E se estabelecer contato por e-mail, isso vale como um documento. Vale como prova documental. O nosso telespectador que está nos acompanhando, é interessante também nós tratarmos um assunto que é um assunto corrente, recorrente. A questão da compra do material dentro daquilo que a lei permite, mas compra de materiais na informalidade. Tá? Hoje, se nós andarmos no centro das cidades, seja na capital, seja em Canoas ou em qualquer local, em qualquer município, nesta época do ano, o comércio informal está ofertando uma série de cadernos, enfim. Né? Então, aí a pergunta é um atrativo comprar mais barato? Evidente, se a pessoa tem um filho, 2 filhos, vai multiplicando. Agora, qual é o risco da compra na informalidade? Não vai ser emitida uma nota. Se nós tivermos que trocar, não existe aquele estabelecimento, não existe aquela pessoa. Ela hoje está aqui, amanhã ela está lá. Esse é o tradicional, a garantia sou eu. Pois é. Shopping chão, como a gente chama, né? Além disso, tem a questão de alguns materiais que não há seriedade na questão da produção. Eu não sei se ele tem toxicidade, qual é o tipo. A certificação do Inmetro. Certificação, Por exatamente. exemplo, giz de cera. A gente sabe, uma criança pequena pode colocar na boca. E aí, doutor Marcelo, como é que nós enfrentamos essa questão? Na realidade, assim, o que a gente pensa? Em primeiro lugar, sempre a gente deve comprar de um estabelecimento devidamente legalizado, devidamente registrado. Por quê? Porque ali nós temos comprovadamente uma relação de consumo, nós temos a nota fiscal, a gente sabe a quem recorrer e aonde procurar o nosso direito, caso contrário. Porque fica muito difícil. Como é que a gente vai encontrar depois e localizar uma pessoa de quem a gente comprou? Não tem nem como trocar um produto. Eu sou a favor sempre do seguinte, vamos comprar de algum lugar que dê uma garantia, de algum lugar que dê uma nota fiscal. Ponto. Agora, muito importante também, a pesquisa de preço é sempre muito importante, porque pesquisar um preço, até mesmo pechinchar, isso aí não é sinal de miserabilidade, isso é sinal de uma relação de consumo consciente. E podem comprar coletivamente, os pais, através da associação, eles podem comprar coletivamente. Perfeito. O processo negocial é muito mais favorável. Sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. Até eu sou do tempo do CPM, Círculos de Pais e Mestres, né? Sim. Onde se reuniam e era o contato que tinha com a direção da escola, era muito importante isso aí e funcionava, né? Olha, gostei dessa dica para fechar, muito boa, professor. É verdade. Tá prestes a matricular o seu filho, procure os pais dos coleguinhas e vamos nos reunir, vamos comprar o material coletivamente, né, num montante maior e com certeza o desconto. Porque é muito importante uma relação entre os pais também. Sem dúvida. É muito importante. Os pais fazem um grupo no WhatsApp, todas as mães, todos os pais, e está pronto. Se comunicam. Adorei todas as Hoje o ideias. WhatsApp tá ótimo. Porque... Isso aí. Até também para ficar fiscalizando a molecada. É sempre bom, né? Tá sempre aprontando. Tudo bem. Gente, bom, para você que está em casa, um bom início de ano letivo para todos. Verdade. Professores, para vocês também, que começaram agora o ano letivo aqui na Universidade Luterana do Brasil. Primeira semana. Isso aí. Tem uma folga agora no Carnaval, mas quinta-feira que vem a gente está de volta, antes agradecendo, né, os nossos convidados. Né, sem professor? dúvida. Vamos agradecer o professor Jorge, o doutor Marcelo. E quinta-feira, não sei se venho já com confete, serpentina, mas voltamos, né, professor Jorge? Né? Tá bom, vem fantasiado. É o primeiro dia depois do Carnaval. É isso aí, começa o ano, na verdade. Hoje em dia, eu sou um carnavalesco televisivo. É mesmo? Só assisto em casa. Só da televisão mesmo. Tá bom, enfim, cada um vai curtir o Carnaval como bem entende. Sejam Muito sempre obrigado. bem-vindos. Obrigado. Sempre bem-vindos. Quinta-feira a gente está de volta com Direito em Pauta, ok?